Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí repercutindo a vitória do Palmeiras sobre o Sport 3-0. Nesse vídeo trazendo aí muitos comentaristas, imprensa esportiva de todo o Brasil repercutindo a vitória do Verdão e falando também sobre o Andréas Pereira. Andréas Pereira está encaminhado aí com o Palmeiras e deve chegar aí durante essa semana para assinar o contrato e já começar a treinar pelo Verdão. Antes de soltar o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais do Palmeiras. Agora tá chegando o Andréas Pereira e aí vai transformando o time do Palmeiras. Tá aí o Andréas Pereira. Formação de hoje é que tá tudo certo com o Furran, tá tudo certo com o Andréas. Falta chegar, deve chegar essa semana aí para fazer exame e ser apresentado. Uma ótima contratação. Ótima contratação, porque depois que o Rios foi embora, precisava de alguém por ali. O Evangelista, para mim, ainda não é o cara para ser titular do time. E já chega campeão, né? Sacanagem essa brincadeira com ele, né? Mas já chega aí um jogador de seleção brasileira. Aliás, ele volta para pensar na Copa do Mundo do ano que vem, né? Jogador que vai brigar por vaga na seleção também. Então, o Palmeiras vem se reforçando. Então, chega um jogador de peso, que a gente falava aqui no canal também. O Palmeiras precisa contratar um jogador que chega com essa camisa aí, ó. Coloque a camisa pronto para jogar. O Andréas é esse cara. Vitória importantíssima do Palmeiras. Fez a lição de casa, pegou um adversário frágil, né? O lanterna da competição, aplicou um 3-0, jogando uma boa partida e não deixando o Flamengo desgarrar. O Palmeiras fez a lição de casa como tinha que fazer. Não tem essa de desculpar o adversário era fraco. Não, o Palmeiras jogou uma boa partida, são muitas peças entrando no time do Abel Ferreira e agora é ficar de olho na captura do Flamengo, que meteu 8. 8-0 no Vitória. Então o Palmeiras cumpriu bem a lição de casa e não vejo outra equipe a não ser o Palmeiras para tentar bater de frente com o Flamengo. Vocês acham que alguma outra equipe pode tentar encarar esse Flamengo aí? 8-0 no Vitória? Palmeiras mandou bem e agora fica aguardando o clássico contra o Corinthians. O que vai dar, hein? O que vai dar no final de semana? Fala, rapaziada, ligada aqui nas redes sociais da Rádio Transamérica. Já estamos aqui no Allianz Parque, o palco onde o Palmeiras vai encarar o Sport, mas com uma informação importante sobre Andréas Pereira. Palmeiras e Fulham já trocaram os documentos da negociação e agora o Alviverde está marcando a data do embarque de Andréas Pereira para ele ser oficializado como reforço da Sociedade Esportiva Palmeiras, que vai pagar 10 milhões de euros fixos pelo jogador, mais metas contratuais. Então agora é questão de tempo para o anúncio oficial de Andréas Pereira com a camisa do Palmeiras. O Palmeiras resolve duas contratações num jogador só. Porque o Andréas, na visão da comissão técnica, pode ser 8, prioritariamente, e pode ser 10. Ele não é um 10, mas ele pode jogar como 10. O Enciso, que a gente falou bastante tempo, que poderia ser esse 10, mas que não seria um 8, está a caminho do Racing Estrasburgo. O grupo Blue & Co. contrata o Júlio Enciso. O grupo Blue & Co. é o Chelsea, que tem a parceria no mesmo grupo, igual a Eagle do Textor, Chelsea, Racing Estrasburgo. A Blue & Co. está comprando o Júlio Enciso para colocar no Racing Estrasburgo. Então não tem esse, mas tem um 8 que faz 10. Ou seja, metade do preço de janeiro, o Palmeiras contrata 2 jogadores em um só. O Andréas, que vai ser o titular da 8 e pode ser a opção para 10. Excelente a apresentação do Palmeiras, um jogo que poderia ter sido resolvido já no primeiro tempo, né? Palmeiras desperdiçou chances, deixou para resolver já no segundo tempo, mas resolveu, fez o dever de casa e cada vez mais afasta aquele fantasma que começou a circular com o Palmeiras no começo do Brasileirão,
quando o Palmeiras jogava melhor fora de casa do que dentro. O Palmeiras jogou muito melhor que o Sport, sofreu pouquíssimo, mereceu a vitória e olha que fase de Flaco Lopes e Vitor Roque. Já tem gente falando que é Flaco Roque, Vitor Lopes, tem que decidir qual é o nome da dupla, porque o Vitor Roque já deu 2 assistências, o Flaco fez gol, em dia que foi confirmada a convocação dele. O Palmeiras de novo dá um bom sinal, já tinha dado sinais importantes contra o Grêmio, quando começou muito bem, contra o Atlético Mineiro, quando venceu, mas tomou 2 gols. Então, tem alguns sinais do Palmeiras. O que falta para o Palmeiras? Falta a sequência. Só que a sequência põe um Palmeiras e Corinthians no final de semana. E o Palmeiras precisa de vez afastar o fantasma que é enfrentar o Corinthians nessa temporada. O Palmeiras continua na cola do Flamengo, está mais vivo do que nunca na briga pelo título do Brasileirão, mas para que isso continue, esse bom futebol precisa continuar aparecendo. E o próximo desafio é o calcanhar de Aquiles do Palmeiras, é o Corinthians. O Palmeiras vestiu a amarelinha e aparentemente virou a seleção de 1970. Que partidaça do Alviverde, imponente no hino e no campo, contra um esporte que a gente sabe que tem suas fragilidades. Mas se para alguns o inferno é o Palmeiras do Abel Ferreira, hoje o time jogou pra caralho, meu parceiro. A combinação não tava muito boa, né, pô? Você pega aqui amarelo contra esse vermelho e preto ali, parecendo um Brasil e Alemanha. Mas o show foi do Palmeiras, que talvez tenha pego o posto do Mirassol da seleção de 70. A cara dos gringos aqui, né, cara, utilizando a amarelinha. Os outros sorridentes jamais serão. Bom, vamos falar sobre o jogo, né, cara? Palmeiras, meu Palmeiras. O Alviverde abriu o placar aos 13 minutos. O Vitor Roque meteu um tapa, né, cara? Que é característico dele, esse pivôzinho assim, que ele dá uma tacada de cima pra baixo na bola, cara, e deixa o seu companheiro na cara do gol. Foi muito garçom hoje o Vitor Roque. Já tinha dado um passe parecido pro Felipe Anderson no gol contra o Botafogo e agora deixou o Flaco Lopes na cara do gol. 1-0 e o Palmeiras só foi se soltando, né? Inclusive, reclamou, acho até que com razão, de uma situação ali de recuo ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, a situação se repetiu. Moleque, uma toqueira de bola linda. Seleção de 70 mesmo, meu parceiro. Toma, 1, 2, 3, 4, 5. Aí a bola vai sobrar lá na direita pro Vitor Roque, que vai dominar, esperar, cruzar na medida pro Flaco Lopes, que cabeceia, e a bola de fato entrou. E não para por aí não, tá? Tem mais golaço. O terceiro foi mais bonito ainda. Jogada ensaiada. 2 batedores ali na bola no escanteio. E chama, meu parceiro. Maurício saiu. Kelvin, 1, 2, 3. Gustavo Gomes pro gol. Puta que pariu. É o Palmeiras ou é a seleção de 70, meu brother? Bom, é categoricamente o Palmeiras vestido, trajado da amarelinha do português Abel Ferreira e de um Vitor Roque sorridente querendo voltar às chances. Não tem inferno nenhum. O Palmeiras segue vivo na luta pelo título brasileiro. E o Sport tá na lanterna. Esse Vitor Roque é uma enganação. O Palmeiras jogou fora 25 milhões de euros. Imagina a cara de tacho do pessoal que falou isso lá atrás, vendo agora o Vitor Roque evoluir jogo após jogo. Era nítido que o Vitor Roque tava jogando sem confiança, com um peso nas costas, e agora tá mais leve, tá mais solto e seu jogo tá fluindo muito bem. Praticamente toda jogada que passa pelos pés do Vitor Roque resulta em uma jogada produtiva para o Palmeiras e perigosa para o adversário. Os últimos jogos foi gol contra o Ceará, gol e assistência contra o Universitário, assistência contra o Botafogo e 2 assistências contra o Sport. Claro, contando com a belíssima ajuda do Flaco Lopes em uma dupla que o Abel encaixou muito bem. O português parece ter encontrado uma fórmula para fazer o Palmeiras jogar um futebol mais vistoso, porque foi uma baita atuação nessa vitória contra o Sport, e não só pelo resultado, mas também pelo jogo jogado. Um jogo muito eficiente e muito vistoso. Um jogo que o Palmeiras fez o que tinha que fazer quando se enfrenta o Lanterna em casa. Dominou do início ao fim e venceu com muita tranquilidade. E olha que ainda tem o Andrés Pereira para entrar brevemente nesse time. Às vezes o excesso de obrigação faz com que detalhes importantes passem despercebidos em um bom trabalho. Mas às vezes também é importante ressaltarmos esses detalhes para que não sejamos injustos com aqueles que fazem o melhor futebol que temos no país. O Palmeiras não chegou ao topo à toa. Não é um dos 2 times que sempre se coloca na
na disputa de todos os títulos por coincidência. Isso é resultado de um bom trabalho feito no clube num contexto geral. A subida de patamar a cada ano foi fazendo com que as obrigações dessa equipe fossem se elevando também. O torcedor passou a querer cada vez mais boas atuações e mais taças, com toda a razão. O trabalho de Abel não vive o seu melhor momento e a direção em diversos momentos errou nas últimas janelas quando precisou repor saídas importantes. Porém, em noites como essa, como eu falei, é necessário ressaltarmos detalhes que às vezes passam despercebidos por conta do excesso de cobrança que um grande clube tem. O processo de Flaco Lopes é um deles. O jogador de apenas 24 anos vive um grande momento, mas não é de hoje. Poucos sabem o quanto ele é jovem ainda, porque o Alviverde apostou nele e Abel Ferreira soube controlar os seus minutos, às vezes o segurando até demais, inclusive nos últimos jogos, demorando a entender que Vitor Roque e o argentino precisavam estar lado a lado. Porém, as respostas de Flaco já existem desde o último ano, quando ele entregou 28 participações em gols em 61 jogos. Reserva em muitos deles. Nesse ano já são 20 participações em gols em 43 jogos e os números impressionam. Mas a evolução não vem apenas através dessa peça. Vitor Roque está mais seguro e acredite se quiser, mas com apenas 6 meses de Palmeiras, que muitos consideram tempo de fracasso, o atacante já tem mais participações em gols do que em toda a sua passagem pela Espanha. Os acertos a curto, médio e longo prazo muitas vezes ficam invisíveis por conta dessas obrigações que vão sendo impostas a esses times que se tornaram superpotências no nosso futebol. Assim como pouco irão repercutir essa grande atuação do Palmeiras, que talvez tenha sido uma das melhores do Brasileirão para o time. Mas por ser contra o último colocado, ninguém irá levar muito a sério. Mesmo o Sport vindo de uma melhora significativa, onde estava há 5 jogos sem perder, até ser atropelado pelo Alviverde. E olha que poderia ser até mais. Um programa ao vivo, no pós-jogo do Palmeiras, eu acho que não tem nada mais importante. Primeiro, mais importante do que qualquer coisa ou qualquer narrativa, para usar uma palavra do Abel, é você apresentar os gols em absoluta primeira mão logo depois do jogo terminado. É isso que a gente fez. E na sequência, você poder colocar na íntegra, sem nenhuma interrupção, a entrevista coletiva do Abel, que manda alguns recados, e eu acho interessante. O primeiro recado, ele não tem nenhum tipo de prurido em dizer que o Palmeiras é muito superior ao Sport. Hoje em dia, quando você fala claramente o que é verdade, às vezes as pessoas te criticam, porque o politicamente correto é você saber como colocar esse tipo de situação, que é óbvia, clara, e é uma verdade absoluta que o Palmeiras é infinitamente maior e melhor e superior ao Sport e teria obrigação de demonstrar essa superioridade hoje dentro de campo, e isso o Abel coloca com muita clareza, e não é desrespeito nenhum ao Sport, é apenas, então, somente consolidar o que é verdade. Ponto 2. Não existe narrativa construída em cima de uma derrota do Palmeiras diante do Corinthians. Não existe narrativa. Esse é o grande erro do Abel, e a falta de questionamento numa coletiva impede que você possa rebater. Por quê? Vocês constroem narrativas e o torcedor acaba sendo emprenhado por essas narrativas que vocês constroem. Não existe narrativa, existe resultado. O Palmeiras foi desclassificado do torneio que proporcionalmente melhor paga na América do Sul, que é a Copa do Brasil, pelo Corinthians. Isso não é narrativa, é resultado, é constatação. E por que o Palmeiras, que é o time que mais investiu no futebol sul-americano, foi eliminado nas oitavas de final de Copa do Brasil por uma equipe que não investiu nada nesta janela, até porque tem o transfer ban. Então, o que é que aconteceu? Você precisa ser questionado por isso. Não é narrativa, é constatação em cima daquilo que é o mais importante, que é o resultado. E para completar, só dizer que nesta última colocação do Abel, ele manda recados claríssimos aos torcedores do Palmeiras que criticam. Mas se tem um abnegado, é o torcedor do Palmeiras. O torcedor do Palmeiras é diferente do Corinthians. Sim, é diferente. Mas o torcedor do Palmeiras, ele dá uma rentabilidade ao sócio-torcedor do Palmeiras que o torcedor do Corinthians não dá. Porque o sócio-torcedor, o programa sócio-torcedor do Palmeiras é muito mais caro do que o programa sócio-torcedor do Corinthians. Então, a rentabilidade que esse torcedor que critica, que cobra,
ele é exatamente muito superior, esta rentabilidade é muito superior a qualquer outra equipe do futebol brasileiro. Então, esse torcedor tem todo o direito, sim, de cobrar. E para completar essa questão do pai que critica, ninguém vai querer melhor, ninguém vai querer mais, ninguém vai querer melhor e melhores resultados de um filho ou de uma filha do que o próprio pai. Isso não significa que o pai não tenha que cobrar, porque o pai vai ter que cobrar sim, porque se não tiver cobrança, o resultado vai ficar aquém daquele que um filho seu, um filho meu, uma filha sua, uma filha minha possam alcançar. Então é natural que haja cobrança com respeito, simples assim. Então essas narrativas que o Abel tenta construir em relação à torcida, os recados que ele tenta passar em relação à torcida, na minha opinião, estão errados e desproporcionais. E ele usa uma vitória absurda, porque é natural que o Palmeiras ganhe da equipe do Sport para poder construir esta narrativa de que o torcedor do Palmeiras passe do ponto. É por aí, gestora Ana Paula. Eu acho que você falou tudo, a gente não vai ficar aqui repetindo questões, acho que você trouxe um ponto. A sensação que eu tenho quando ele dá esse recado indireto para o torcedor é que ainda ficou incomodado, né, com o que aconteceu no Allianz Parque, quando ele foi insultado, quando ele foi ofendido. Fica muito claro que ele ainda está ruminando dentro dele aquela cena, então ele coloca muito isso. Acho que pontos interessantes que ele traz sobre essa construção do jogador da base, eu gosto desse olhar quando ele fala assim, eu estou aqui há 5 anos, olhando para esse jogador, esperando ele amadurecer. Já tenho 2 atletas no radar. Eu acho que treinador, sim, de equipes principais precisam olhar com carinho para essa base e fazer esse processo de transição, né, do júnior para o profissional com qualidade. Então eu gosto desse ponto de vista dele. É interessante como ele defende os seus atletas quando ele é questionado em relação a um ou a outro. Gosto dessa postura e dessa colocação dele, e acho que um ponto que foi tema praticamente o dia todo de ontem e de hoje a gente tem seleção para falar, mas sobre a questão do calendário eu concordo com a Abel, acho que foi uma decisão muito difícil por parte da direção da Confederação Brasileira, acho que é a primeira vez na história que se mexe no calendário, que se muda o roteiro, já pensando para as competições de 26, lembrando que nós temos Copa do Mundo o ano que vem também, e o posicionamento dele me agradou em relação a esse tema. Eu acho que não é o melhor caminho, é um passo para uma mudança no futebol brasileiro, mas entendo que a CBF acertou em ter mexido na competição, pensando no nosso final de ano, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Intercontinental. E aí, Nicola? Muita coisa para falar, Elia. Primeiro, ele cita 2 jogadores da base que o encantam. Um deles é Eric Belé. Camisa 10 do time sub-20, enorme potencial. O outro eu vou tentar descobrir, quem sabe ainda durante o programa a gente traz essa atualização. Mas um eu posso assegurar que está sendo tratado com um enorme potencial, Eric Belé. O Abel não dá nenhum ponto sem nó. Ele passou 3 recados na coletiva de hoje, para a torcida do Palmeiras, para o Corinthians e para o Flamengo. Quero começar falando em relação à torcida. A Ana falou que ele ainda está ruminando aqueles xingamentos. É uma verdade. Eu só não sei se ele não está deixando no ar ou mantendo essa narrativa do comportamento do torcedor para alimentar um caminho de saída no fim da temporada. Essa é uma coisa que a gente vai observar com o tempo. Deixar uma portinha aberta. Isso. Outro ponto. Ele dá uma cutucada no Corinthians, dizendo que tem times no Brasil que se alimentam de vencer só um jogo. Ele prefere vencer campeonatos a jogos. O Corinthians venceu um campeonato contra o Palmeiras. Você citou a eliminatória da Copa do Brasil. São 4 jogos de eliminatória entre Corinthians e Palmeiras no ano. Os 4 jogos do Palmeiras não marcou gols. Foi eliminado, perdeu, foi vice-campeão do Campeonato Paulista para o Corinthians e foi eliminado nas 8ª de final da Copa do Brasil, como lembrou Elia. O Palmeiras foi o time que mais investiu na história do futebol na América do Sul. Daqui a pouco eu trago os números no radar. Contra um Corinthians que teve 2 reforços, Angeleri e Vitinho, ambos contratados de graça. O recado para o Flamengo veio com o elogio à CBF em relação ao calendário. O Flamengo se rebelou, dizendo, para mim, de forma absurda, que é um enorme... que não tem senso você antecipar o fim do Campeonato Brasileiro, que terminaria em 21 de dezembro para 7 de dezembro, para promover a realização de semifinal e final nesse intervalo. Semifinal e final de Copa do Brasil nesse intervalo.
talvez o torcedor e o dirigente do Flamengo que está reclamando se esqueça que o Flamengo é um potencial candidato ao título da Libertadores. E se for, vai disputar nesse período de Copa do Brasil, em que ele já está eliminado, o Intercontinental de Clubes. E aí o Abel dá mais uma cutucada no Flamengo. Enfim, muitos recados. Eu gosto de fazer essa interpretação. Não sei se ele precisaria, mas o importante para o palmeirense hoje é que a vitória veio. O Palmeiras tem a melhor campanha pós-Copa do Mundo. São 20 pontos conquistados, com um jogo a menos, por exemplo, do que o São Paulo, que tem os mesmos 20 pontos. O Palmeiras vai se acertando, mas deixou algumas más impressões na temporada, como o vice-campeonato contra o Corinthians e a eliminação na Copa do Brasil contra o mesmo rival. Muito bem, estamos com 21 horas e mais 51 minutos. Andréas Pereira será anunciado nas próximas horas como novo reforço do Palmeiras, o 12º na temporada, com um recorde de investimento na história do Brasil e da América do Sul, com os 63 milhões de reais fixos que o Palmeiras vai pagar ao Fulham pelo meio-campista de 29 anos de idade. O Palmeiras chega à incrível marca de 703 milhões de reais com contratações. Dos 12 reforços, só o Bruno Fux chegou sem custos ao Palestra Itália. Bora a lista: o jogador mais caro entre os palmeirenses contratados, Vitor Roque, 155 milhões de reais. O Paulinho veio logo na sequência com 115 milhões de reais. O Sousa, contratado no Nottingham Forest, mais 90 milhões de reais. Facundo Torres, que eu iria Júnior Adora, 73 milhões de reais. Andréas Pereira, 63 milhões. Emiliano Martínez, volante, 47 milhões. Jefité, lateral, que estreou recentemente, estreou na vitória contra o Sport, 38 milhões de reais. Carlos Miguel, contratado no Nottingham Forest, 35 milhões de reais. Para completar, mais 32 milhões do Kelvin, 30 milhões do Mikael, 25 milhões do Evangelista. Elia, só a título de comparação, o maior investimento da história do Palmeiras havia sido feito na temporada passada, 194 milhões. O Palmeiras salta de 194 milhões com reforços em 2024 para 703 milhões de reais em 2025. Nessa temporada, o Botafogo é aquele que mais se aproximou do Palmeiras, com 650 milhões de reais de investimento. E o Flamengo, que é o clube mais rico do país e da América do Sul, investiu 277 milhões de reais. Você pode acusar a Leila do que quiser, menos de não ter gastado, pelo menos nessa temporada. A gente vai entender com o tempo se esses investimentos foram feitos de maneira positiva ou não. E esse investimento só vai ser feito de maneira positiva e garantia de que o investimento foi positivo se ele vier agregado ou com o título brasileiro ou com o título da Copa Libertadores. Não me venham com história de que, olha, eu contratei jogadores jovens que têm potencial. Não. Jogador que vem para o Brasil custando o que custaram esses jogadores pagos pelo Palmeiras, eles não vão rentabilizar o Palmeiras mais. Quem rentabiliza o Palmeiras e rentabilizou muito o Palmeiras foram jogadores que vieram da base do Palmeiras e foram negociados por 60 milhões de euros, ou seja, mais de 300 milhões de reais, que é o caso do Hendrick, que é o caso do Estevam. Até jogadores como John, jogadores como Giovani do Alçat, todos eles rentabilizaram muito, mas vieram da base do Palmeiras e não foram contratados, e contratados depois deram lucro na negociação futura que o Palmeiras porventura tenha feito ou porventura venha a fazer. Não vai acontecer. Essa rentabilização ela tem que vir com títulos. Essa é a única justificativa. Gestora Ana Paula, 700 milhões de gastos. Que sonho, hein, gestora? Que sonho. Eu gostaria de ter esse capital à minha disposição para negociar. Concordo com você. Eu acho que agora o Palmeiras precisa da resposta e a resposta é com o título. Eu só entendo que alguns atletas, sim, ainda poderão gerar lucro ao Palmeiras. Mesmo que não tenha vindo da base, eu entendo que em função do contrato, jogando bem, pode ser, sim, até uma nova estratégia da Leila, né, nessas contratações, de contratar profissionais abaixo dos 30 anos para pensar numa rentabilidade futura. Em alguns casos pontuais é possível que isso venha a acontecer. Sim, sempre é uma possibilidade, mas a possibilidade é diminuta, né? Porque quando você já paga caro, você só vai rentabilizar com título, porque a chance de você poder negociar jogador que você repatriou pagando caro para mandar de volta para a Europa é ínfima. E quem é que tem condição para se igualar ao Palmeiras em termos de orçamento para poder pagar mais do que o Palmeiras pagou? Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde vários comentaristas aí
repercutir a vitória do Palmeiras 3-0 sobre o Sport. Palmeiras na segunda colocação e deve brigar até o final do campeonato aí com o Flamengo pelo título brasileiro. Trazer aqui agora as estatísticas da partida da vitória do Palmeiras. Está aí, ó, posse de bola, o Sport teve mais, 54% a 46%. Gols esperados, 3,21 do Palmeiras, 0,35 do Sport. Total de chutes, finalizações, 22 do Palmeiras, 10 do Sport. Chutes no gol, 8 do Palmeiras, 1 do Sport. Chances perigosas criadas, 6-0 Palmeiras. Escanteios, Palmeiras teve 6, Sport teve 3. Impedimentos, 1-1. Passes completos, Sport teve 371, Palmeiras 309. Tá aí as estatísticas da partida, vitória do Verdão. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.